noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus desça sobre nós e permaneça em nossos corações. É com grande alegria que damos início a mais uma reunião da noite de hoje, dando boas-vindas àqueles irmãos que vêm a primeira vez à nossa casa, aos irmãos que estão conectados também através do canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. E para darmos início à leitura da mensagem e à prece inicial, nós convidamos a Fátima Upson. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Estão ouvindo? Deu, né? Então, hoje nós leremos uma mensagem recebida aqui na casa, uma mensagem psicofônica, né? Amados de minha alma, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Amados, reflitam sempre na nobreza de uma das virtudes tão esquecida, tão pouco propagada, que é a piedade. Esse sentimento nobre que ilumina vossas almas e os prepara para as paragens mais elevadas. Nada mais lindo do que o ser piedoso, que olha seus irmãos sem preconceitos, sabendo dissociar o ser, o seu sofrimento e enxergar o próprio Criador, nosso Pai, num irmão que necessita de amparo. Os dias parecem tão sombrios, mas muito é o brilho dos corações piedosos que nesse instante trabalham silenciosamente mundo afora, oferecendo da sua simplicidade e humildade, indo de encontro a esses irmãos marginalizados. Ah, amados, que cada um de vós possa se vestir da piedade, que ela vos dirija os passos, os pensamentos, que ações voltadas aos caídos do mundo sejam cada vez mais frequentes, e que cada um possa ser um verdadeiro discípulo do Mestre Jesus, sendo reconhecido muito se amarem, por amarem a todos. Como é triste perceber na humanidade de hoje corações que se acham tão puros, tão nobres, mas que em realidade têm o peso do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Dissimulam para si mesmos o que é impossível dissimular para Deus. Que vossas tarefas sejam coroadas pela piedade e que todos nós necessitamos. Então, nesse momento, vamos acerenar os nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo sempre pela oportunidade de estarmos aqui para o esclarecimento, e que os nossos corações possam se apiedar de todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, que muitas vezes nós não temos olhos para ver. Que o nosso irmão palestrante possa ser intuído pelos benfeitores espirituais da nossa casa e que nós tenhamos uma noite de luz, de harmonia, com o nosso coração cheio de esperança e de alegria nos dias melhores que virão. Que assim seja, Senhor. E hoje recebemos em nossa casa um amigo e irmão de longa data, Marco Antônio, do Centro Espírita Paulo Apóstolo. E o Marco Antônio vem nos auxiliar no entendimento da cura das nossas dores e as nossas aflições.
Será que nós temos dores e aflições, vivendo nesse mundo de provas e expiações? Então, o Marco Antônio, com certeza, vai nos ajudar muito bem no entendimento desse tema. Marco Antônio, seja bem-vindo, que Jesus te abençoe. Boa noite. Amigos e irmãos, muita alegria estarmos juntos aqui para compartilhar esse estudo do Evangelho e que traga para nós. Outro dia minha mãe estava fazendo uma prece e pedindo assim: eu quero pedir para que não haja mais dor no mundo. O que vocês acham desse pedido? Seria um pedido justo? Seria bom para nós? Aí eu pedi: mãe, podemos reformular? Podemos reformular? Vamos pedir assim, para que a gente tenha mais força, mais resistência diante da dor. O que é a dor para mim? Como que eu vejo a dor? Que a lição poderia ser mais apropriada, essa que a Fátima nos trouxe, desse mentor, falando para nós desses dias sombrios. Será que esses dias de hoje são mais sombrios que dias do passado? O que a gente pode ter de diferente? É a nossa atitude diante desses dias de sombra que a gente vive. O que pode mudar é a nossa atitude. E aí a gente passa a ver luz. Da última vez nós falamos sobre o olhar. Não sei se alguém lembra desse tema. E é o nosso olhar, que é o que eu vejo o mundo. Então, como que eu vejo a dor? Como que a dor aparece para mim? Ela tem um papel na minha vida? Qual é a minha relação com a dor? Quando a dor bate na minha porta, qual que é a primeira pergunta que eu faço? A primeira. Por que eu? Geralmente não é assim? E aí é um misto que trouxe a mensagem, um misto de orgulho, de vaidade, como se assim os outros 6 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 seres humanos pudessem merecê-la, menos eu. E é um misto de inaceitação. É um misto de orgulho, vaidade, como se para os outros ela tivesse errado o endereço. E é essa inaceitação diante da dor. Qual a pergunta que a gente pode reformular? Para quê? Muda, gente. Para quê? Qual o objetivo? O que ela me traz? Quando bate na minha porta, o que ela está me trazendo? O que essa mensageira divina está me trazendo? Leon Denis nos fala que tudo o que vive, vegetal, animal, ser humano, sente dor. Mas aparente contradição, porque o amor é a lei que rege o universo. Então, mesmo o Pai que nos oferece a dor, é o Pai de todo o amor. O amor é esse plasma que nos envolve, que envolve todos os seres do universo. E ele nos atribui a dor. Então, como que a gente entende essa aparente contradição? Eu vejo a dor como? Como um feitor ou como professor? Quando eu reformulo para quê, eu vejo que tem uma finalidade para mim, está me trazendo algo. Vamos para ajudar. Quando o animal então, sente dor, todos nós sabemos. Qual a atitude dele diante da dor? De aceitação? Médio. Aquele nosso cãozinho carinhoso que nos recebe sempre com afagos, quando tem lá alguma coisa na patinha ali que a gente precisa tirar, ou um espinhozinho, eu vi a foto de um pitbull atacado por porco-espinhos no final de semana, e aí você vai precisar, alguém já teve assim o cuidado de tirar espinho do focinho do cachorro?
E se for pitbull, qual que é o perigo? Ele atacar o próprio dono. Mas depois que você tirar todos os espinhos, ele vai ficar assim 15 dias, um mês empurrado com você? Geralmente não, acabou a dor. Mas ele aprende com a dor? Aprende ou não aprende? Quando ele vir outro porco espinho, ele vai atacar daquele jeito que ele atacou? Dificilmente. Existe um aprendizado tão forte que hoje a gente vê nos venenos para rato que você não entende como que é a transmissão dessa mensagem. Se você der um veneno para um rato e ele morrer instantaneamente, outro rato não vai comer aquele veneno. Mesmo outro rato que apareça aqui na próxima semana. Os venenos hoje, eles atingem o rato e vão matando vagarosamente para que ele não faça o link entre o veneno e a morte, porque senão os outros não. Então existe uma transmissão, um aprendizado na natureza que a gente não consegue. Mas e nós, seres humanos? Como essa relação minha com a dor? No mês passado eu tive notícia de um senhor, não tão próximo meu, mas conhecido lá de Pirutaba, porque as nossas reações diante da dor são muito individuais, pessoais, não são? Eu me lembro do Andrei Moreira, aquele palestrante espírita, que é médico, e ele comentava certa vez que, não sei se foi residência ou especialização que ele fez em São Paulo, porque ele é do Mato Grosso, né, salvo engano, mas ele fez uma especialização em São Paulo. E aí o médico orientador falou, olha, muito cuidado quando você atender um oriental, um japonês, um coreano, porque você vai perguntar se ele sente dor, ele vai manifestar dor no extremo, é quando estiver morrendo. É assim? E nós, quando vamos ao consultório, nós brasileiros, quando que a gente começa a manifestar dor? Olha que põe a mão na maçaneta da entrada da sala ou entrada de recepção. Olha, a gente olha o semblante, sala de recepção de consultório, é bom para a gente olhar o semblante assim. Mas é uma coisa curiosa que já me aconteceu. Você vê todos aqueles semblantes carregados, angustiados, aflitos, e de repente entra uma criança fazendo gracinha na sala de recepção. Muda tudo. Muda tudo. Então a nossa relação com a dor, ela é distinta. E às vezes a gente fala assim, eu entendo a sua dor. A gente entende a dor do outro? Será que a gente é capaz mesmo de entender a dor do outro? É dele, é própria. A gente pode desenvolver a piedade, que é esse sentimento legítimo, mas não para dizer, olha, eu sinto a sua dor, eu entendo a sua dor. Mas para dizer como Chico disse, aquela senhora que o procurou e disse, Chico, acabei de perder meu filho. Meu filho morreu. O que você tem para me dizer? Será que o Chico tinha alguma coisa para dizer àquela senhora, gente? Muita coisa, né? Olha ali, mais ou menos ali, ele poderia encher toda essa mesa com os livros que ele recebeu e nos transmitiu. Aí naquele momento, o que ele falou? Não, minha irmã, nesse momento eu não tenho nada a te dizer. O que eu posso apenas te dizer, posso apenas fazer é chorar com você. Então, às vezes, é muito mais eficaz, muito mais efetivo a gente dizer para uma pessoa que está numa dor profunda, olha, eu estou aqui com você e vou continuar com você. Isso vai ser muito mais efetivo para que ela suporte a sua dor. E a gente estava aqui, né? A gente fazendo a movimentação. Quando a gente faz junto, alivia. Eu recebi, certa vez, uma foto daquela revista National Geographic, que mostrava uma foto das pessoas carregando piano no Recife antigo, do século passado, início do século passado. Alguém já viu uma foto dessa? Sabe como que eles carregavam o piano? Sabem como? Na cabeça. Juntavam 6 homens para não desafinar o piano, para não dar solavanco, porque era carroça. Imagina carregar piano de carroça. O que ia sobrar? Nós não teríamos
essa harmonia que nós tivemos aqui na nossa abertura, né? Maravilhosa. Então eles carregavam o piano na cabeça. E você vê as fotos assim, os 6 homens, numa tranquilidade. Eles cadenciavam os passos. Os passos eram todos cadenciados. Uns carregavam como se estivesse marchando, outros cantando para cadenciar os passos. E acertavam a diferença de estatura com um pano na cabeça para o piano ficar todo estável. Então, nós com as nossas dores. Como que eu me sinto melhor com a minha dor? O Chico, todas as vezes que ele se sentia angustiado, o que ele fazia? Apareceu também na lição inicial para nós. Ele ia para a peregrinação. Alguém já tinha ouvido essa palavra? Porque antigamente a gente usava, no meu tempo lá de evangelização, de mocidade espírita, a gente falava, entendeu? Não é do seu tempo não é só do meu. Peregrinação. Hoje a gente fala visita fraterna, né? Muito bonito, fraterno também. Mas a peregrinação, ela nos remete a isso, a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa romagem terrena. E para que a gente entenda esse papel da dor, a gente precisa recorrer a também uma parábola. Aqui a música nos trouxe a parábola do samaritano, mas a gente precisa recorrer a uma outra parábola que também nos ensina sobre essa nossa romagem, sobre essa nossa caminhada na terra. E que eu sempre recorro a ela, mas é cada vez com uma visão mais aprofundada. Naquele momento em que o filho mais novo chega para o pai e diz: Pai, dá-me o que me pertence. O que nos pertence na nossa caminhada, gente? A vida. A vida nos pertence. O Pai nos ofereceu a vida como dádiva, mas ela passa a ser nossa, a gente cuida dessa nossa vida. A partir do momento que a recebemos, a gente precisa ser cuidador. Nós somos cuidador de nós, né? Como diz Milton Nascimento. Então, eu preciso cuidar de mim. E aí, esse simbolismo dos remédios também é o Gênesis. O que era o paraíso? O que é o paraíso para nós? Paraíso é aquele lugar que a gente fica sempre tranquilo, com os pezinhos para cima e recebendo tudo que a gente precisa. Era esse o nosso paraíso. Enquanto a gente estava nos braços do Pai, passando por esses estágios dos reinos anteriores, mineral, vegetal, animal, a gente recebia tudo pronto. E aí, o que experimentar esse fruto da árvore proibida, a árvore do conhecimento? O que a gente recebe com esse fruto? A autoconsciência, a noção de mim mesmo, o autoconhecimento e o livre-arbítrio. A consciência de si próprio, aquilo que o animal não tem. Então esse livre-arbítrio é que nos expulsou do paraíso. A partir de agora ganharás o pão com suor do teu rosto. Tu não vai ganhar mais sanduíche pronto. Agora vai ter que trabalhar para ganhar o pão e fazer o sanduíche. E aí nós fomos na nossa romagem, aquele filho, então saiu para a sua jornada, para a sua romagem, para a sua peregrinação. E nós somos peregrinos. É aquela história daquele homem que buscou o guru e chegou para o guru naquela caverna simples, nada de bens materiais. E aí o homem perguntou: mas o senhor tem só isso? Ele falou: uma vez que você tem uma mochila muito pequena também. Mas eu estou de passagem. Eu também. Então esse entendimento nosso como peregrinos desse universo, estamos aqui. Como também a música nos remeteu, falando de arquitetura, aquele momento de Mateus 24, quando os discípulos maravilhados convidam Jesus: olha, Senhor, as formas magníficas do templo, chamado Templo de Salomão, e Jesus os convida: olha, não restará pedra sobre pedra. E nessa nossa caminhada a gente vê então o filho pródigo caminhando e dissolvendo, vivendo dissolutamente, dissolvendo os seus bens.
E a partir do momento que a gente recebe esse livre-arbítrio, então nós precisamos fazer as escolhas da nossa vida. Quantas escolhas fizemos hoje, meus irmãos? Hoje. A partir do momento que nós despertamos, a primeira escolha: eu vou dar mais trabalho para o celular ou eu vou levantar? Que momento que eu vou abrir meus olhos? Que momento que eu vou despertar? E daí uma sequência de escolhas no nosso livre-arbítrio, até a escolha de vir aqui. Escolha nossa. E que faça alguma diferença para nós, na nossa vida. E aí então nós somos todo o tempo convidados a fazer escolhas. E nessa nossa romagem, algumas a gente faz escolhas felizes, outras infelizes. E quando eu faço escolhas infelizes, como que a vida me responde? A vida me responde com dor. E aí qual a minha reação diante da dor? Qual a reação do pitbull quando você vai tirar os espinhozinhos ali do focinho dele? Reação de rebeldia. É raiva. Então a gente se volta contra o próprio dono, contra o pai. Volta em ação de rebeldia. E nessa rebeldia que nós nos encontramos, a vida nos convida a fazer novas escolhas. E na rebeldia eu faço escolhas felizes. Já viu quando a gente está assim desorientado, naquele ataque de ira, de cólera, como nos diz o Evangelho? Como são as escolhas que a gente faz nesse momento? As palavras que a gente escolhe, por exemplo. Felizes? Não. Aí são outras infelizes que vão trazer dor, que vão trazer revolta, que vão trazer outras escolhas infelizes. É o que os orientais chamam de samsara, a roda do sofrimento. E que a gente vai nesse ciclo vicioso, e que tem sido grande parte da nossa romagem, toda aquela trajetória do filho pródigo se distanciando da casa do pai, vivendo dissolutamente, desperdiçando a sua vida, esse patrimônio maior. Até que ele se encontra num lugar mais distante, no país mais distante, bate uma crise e fome. E aí a curiosidade, porque ele está alimentando, o único trabalho que ele encontra é de alimentar os porcos. E ele desejaria fartar-se do alimento dos porcos. Mas ninguém lhes dava. Como ninguém lhes dava, se era ele que estava oferecendo alimento? Até que neste momento ele se lembra que os criados mais simples da casa do pai eram melhor tratados. E é esse o momento da mudança. É esse momento que a gente vai ver em nosso lar. Quando André Luiz fala que ele se lembrou, naquele momento de sofrimentos extremos, que deveria haver um Senhor da vida. E ele oferece a este Senhor da vida a prece mais sincera, que jamais havia feito. E neste momento, quando ele encerra a sua prece, quem está diante dele? Clarice. Foi designado naquele momento? Ou ali está? Desde o momento do desencarne de André Luiz, a pedido de sua mãe. Foi designado o momento ou já estava ali, gente? Já estava ali. Um amigo nosso faz uma releitura dessa parábola e diz que nessa parábola citam-se apenas dois irmãos. O mais velho que fica na casa dos pais, do pai, e o mais novo que sai para a vida. Mas deve haver um terceiro irmão, o irmão oculto. É esse irmão que nos acompanha, que a gente vai ver também no livro de Tobias, lá do Velho Testamento. Tobias, filho de Tobi, e que o pai pede que ele vá receber uma dívida de um credor distante. E ele vai e enfrenta inúmeras peripécias. Mas em todas elas ele é orientado pelo anjo que havia sido designado por seu pai.
Em todos os momentos da nossa romagem, meus irmãos, nós nunca estamos sós. A nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa romagem é individual. Desde que nós assumimos lá o projeto de espírito, o princípio inteligente, o princípio espiritual, nós nos individualizamos para a nossa jornada. Ela é individual, mas nunca solitária. Nós podemos nos sentir solitários, mas nunca estamos solitários, tanto que sempre que a gente abre a nossa mente, o nosso coração em prece, a gente percebe essa ajuda divina. E é essa ajuda que faz então que aquele filho se lembre da casa do pai, assim como André Luiz se lembra desse Senhor da vida. É um momento de iluminação, como nos falam os orientais, e que de repente você rompe toda essa roda de sofrimento, esse samsara, pela sua iluminação. E nós chamamos de consciência. Tanto que o texto bíblico nos diz assim: e caindo em si. É a nossa jornada espiritual quando nós brigamos com Deus, porque entendemos que a dor é um castigo que Ele nos envia, quando é, na verdade, a nossa proteção. Quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade, a família de meu pai é natural ali de Oliveira, próxima de Vinópolis, próxima a Belo Horizonte, e nós fomos visitar a família em Belo Horizonte, e ele foi todo o caminho, nós fomos de trem de ferro, sou antigo, gente. Fomos de trem de ferro, tomamos ali na estação, onde está hoje o terminal central, você tinha trem de cabine para Belo Horizonte, e meu pai foi todo o tempo recomendando: olha, na casa de seu tio não utilize nenhum dos utensílios que ele utiliza. Copo, faca, garfo, prato. Falei: por que, pai? Ah, é porque ele tem uma doença ruim. Depois eu vim a saber que era hanseníase. E se curou. E desencarnou por outro motivo. Eu falei: mas doença ruim? O que está acontecendo com ele? Ah, ele não sente mais dor. Aí eu parei assim e falei: uai, isso é doença? É doença, filho. Ele não pode mais andar sozinho, porque ele machuca e não percebe. Então o que nos protege quando a gente pisa no caco de vidro dentro da nossa casa? O que nos protege quando a gente está trocando o chuveiro lá, né, Renato? E toma um choque de 220? O que nos protege quando a gente está andando no quintal e pisa num prego para que ele não atole até o cabo ali no nosso pé? O que nos protege? A dor. E essa dor que a gente é individual, mas tem algumas que são um pouco comuns para a gente poder, né? Aí, vamos pensar em intensidade de dor. Aí quem já sofreu parto normal, né, o parto, diz que a dor maior é a do parto. Outros dizem que é a pedra dos rins, né? Aí outro dia alguém falou: não, eu já sofri as duas, a dor da pedra na vesícula é pior ainda. Então qual que é a dor pior? É a minha. A minha dor é a pior de todas. Mas tem uma dor que eu acredito que todos nós já temos sentido, a dor de dente. E essa que foi o meu amigo lá de Tiltaba, ele apareceu uma dor de dente, e aí ele seguiu aquela velha propaganda: tomou a dor, tomou Doril, a dor sumiu. O que a gente quer fazer com a dor, gente? O que a gente quer fazer com a dor? A gente quer despachar. Mas se ela é professora, eu quero despachar a minha professora. A gente quer mandar embora. E aí ele tomou Doril, não sei se foi Doril, estou fazendo propaganda, tomou analgésico, e ali ficou. Demorou ir ao dentista. Quando ele foi ao dentista, não era mais caso de dentista, já era caso de médico. Aí o médico falou para ele: olha, aí ele não foi ao médico. Ele demorou ir ao dentista, simplesmente não foi ao médico. Sabe o que aconteceu com ele? Como diria aquele personagem, morreu. Desencarnou, porque não olhou para uma dor de dente. O que é quando eu faço essa pergunta: para quê?
eu acolho essa dor. Eu saio dessa rebeldia, dessa inaceitação e acolho essa dor como mensageira. Algo não vai bem no meu ser, seja no meu corpo ou na minha alma, e eu olho para isso. É esse o papel da dor. Aí perguntaram para o Chico: Chico, qual que é o papel da dor? Aí ele respondeu com uma pergunta. Eu faço a pergunta para vocês. O pastor tem 100 ovelhas. Uma ovelha se desgarra. O que o pastor faz? Vai até ela, vai buscá-la. E aí deixa as 99 no meio do pasto. Quando ele volta, tem quantas? Umas 5 ou 6 ali que estava cansada, porque ela vai atrás de caminhos terros, né? E aí vai se dispersar, vai dispersar todo o rebanho. Então o pastor não pode deixar, menos que deixa no redil, né? Como diz Jesus. Deixa as outras guardadas no redil, mas se não tiver redil, deixar lá aberto, a céu aberto, é um perigo. O que ele faz, gente? Manda um cachorro. O cão pastor. Como que é o nome desse cão? Como que é o nome desse? Todo mundo sabe o nome desse cão. Esse cão chama dor. Esse cão chama dor. Todas as vezes. Não é assim que está lá no livro dos Espíritos? A lei natural é a lei de Deus. A única verdadeira. Ela lhe diz o que ele deve e o que não deve fazer. E toda vez que nos afastamos dela, nos tornamos o quê? Infelizes. Então, quando nós estamos acordes, quando nós estamos no rebanho, nós estamos sob a proteção divina, estamos bem. Quando nós nos desgarramos desse rebanho, nós estamos à mercê ou também estamos sob a proteção divina? Estamos sob a proteção, mas não percebemos. E nessa rebeldia a gente vai se distanciando cada vez mais. Então Deus manda, o Pai, o pastor divino, manda esse cão, o cão pastor, para nos trazer de volta. Ele morde? Geralmente não. O cão pastor, até nós estávamos fazendo uma viagem esse final de semana e tinha, na zona rural, deparamos com um gado, um rebanho enorme, e um cão todo treinado, ele vinha cercando o gado assim, mas faz um trabalho melhor do que o homem com cavalo. Maravilhoso. E é esse cão que nos traz de volta da dor, desde que eu a aceite. E quando eu não a aceito, aí ela vira aflição. Carlos Drummond de Andrade nos fala: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Tem diferença entre dor e sofrimento? O cachorro sente dor. Ele sente sofrimento? Vocês já viram um cachorro lamburear? Porque na semana passada eu estava com o focinho cheio de... Passou a dor, ele esquece, gente. Quem gosta de ressentir a dor somos nós. O que são aflições? Aflições são os males que foram perpetrados contra nós e que a gente guarda em forma de rancor, de ódio, de ressentimento, é ressentir. Me lembro uma vez eu recebi uma historinha que contava que o urso, num parque nacional dos Estados Unidos, as pessoas têm muito hábito de fazer piquenique lá, né? Então a família tinha feito piquenique, tinha feito comida e tinha deixado a panela quente lá do lado de fora, e veio o urso e pegou a panela quente. E quando ele sentiu que a panela estava queimando, em vez dele jogar a panela, ele abraçava a panela. E quanto mais ele a abraçava, mais doía mais ele. Às vezes a nossa reação com a dor é assim. As dores que são perpetradas contra nós, quanto mais dói, mais a gente abraça. Já viu quando acontece um infortúnio com a gente? Como a gente gosta de contar e recontar aquilo? E as coisas boas, como diz o Divaldo, essas eu não conto, que a gente tem medo do olho gordo. Aí o nosso psiquismo vai ficando carregado de negatividade. Parece que só acontece coisa. Você manda mensagem para a turma lá, fala: olha, a turma, pô, mas só acontece coisa ruim na sua vida. A gente não fala das coisas boas.
E na reunião mediúnica, nossa, recentemente chegou. Eu não expulso a dor. E a gente fala da dor, mas a mesma relação que a gente tem com a dor, a gente tem com aqueles que pensam diferente de nós. Que a gente no passado chamava de inimigo, depois passamos a chamar de adversário, agora a gente já chama de desafio. É assim, a gente já amenizando. Mas então vamos falar dos desafetos, que agora é uma coisa mesmo mais... O que a gente quer fazer com os desafetos? A gente gosta de conviver com eles? Não. A gente quer tomar um Doril também e mandar ele embora. Para onde? A de preferência morrer. Mas depois que morre, não, assustou a Fátima? Então vou fazer uma perguntinha que eu já fiz. Não precisa nem expressar. Alguém aqui já teve vontade de matar alguém? Nesta existência? Não fizemos, não executamos essa vontade. Que é a nossa diferença com aqueles que estão lá no presídio. Eles fizeram, nós só pensamos. É a nossa diferença. E isso nos leva para a nossa humildade. E por que a gente teve vontade? Porque a gente já fez muitas vezes isso no passado, gente. Por isso que qual que é a minha relação com esse desafeto? Eu primeiro quero matar. Mas depois dele morto, ele pode estar por aqui me perturbando ainda, então eu quero exorcizar. Aí depois de exorcizar, eu quero mandar para os quintos. Quando os filmes de ação nos falam, a gente quer mesmo desintegrar, gente. A gente quer desintegrar tudo aquilo que nos contraria. Porque está mostrando alguma coisa para nós. E é isso que eu quero desaparecer. E aí o que o mentor nos diz? O que eu posso fazer com a minha dor? É curá-la. É curá-la. O que eu posso fazer com o meu desafeto? É curar a minha relação com ele. Como nos fala Divaldo. Nesse momento em que eu me encontro, eu não devo ter mais o direito de querer mal a alguém. Mas alguém ainda pode se sentir no direito de querer mal. E o que eu faço com ele? Eu rompo essa relação. Eu reconcilio. E aí que vem toda uma questão. Vamos falar um pouquinho agora das aflições. Essa dor que eu não consigo tratar a tempo em que vira aflição, que está no capítulo 5 do Evangelho. Qual que é o nome do capítulo 5? Bem-aventurados os aflitos. E aí a pergunta que ocorreu aqui no começo também. Alguém aqui já sofreu aflição na vida? Reformulando, alguém aqui nunca sofreu aflição? O que é aventurar? Aventura. Porque ventura é sorte. Você se sentir bem, né? Então, bem-aventurado é aquele que se sente bem o tempo inteiro, é aquele que já está apto ou já vive nesse reino de Deus que é o nosso objetivo. Então, todos nós sofremos aflições, mas eu já me sinto bem-aventurado? Vocês se sentem bem-aventurados, assim, todo o tempo, nessa paz íntima, plena? A gente não sente assim. Então me lembra o episódio de Marta e Maria. Quando Marta fala para Jesus: Senhor, manda Maria me ajudar aqui nos afazeres domésticos. Aí, Senhor, não, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E nós estamos ficando com a pior parte, nós estamos ficando com as aflições, mas não conseguimos chegar nas bem-aventuranças. Por quê? Porque a primeira parte aqui desse capítulo nos fala da justiça das aflições. Como que é a minha noção de justiça? Uma pergunta bem objetiva. Eu consigo me sentir feliz com a felicidade de um desafeto? Alguém que me prejudicou profundamente. Eu consigo me sentir feliz vendo a felicidade dele? Difícil. Difícil. Então, a minha justiça, pode parecer pesado, mas é a minha avaliação comigo. A minha justiça, ela ainda é punitiva e vingativa.
E como que é a justiça divina? Piedosa, misericordiosa. Agora, a misericórdia da justiça divina me incomoda em relação aos meus desafetos. Boa parte dos processos obsessivos, eles não são perpetrados por aqueles a quem eu prejudiquei, mas alguém que se sente justiceiro e vem cobrar uma dívida que é de outrem, se sente no direito de nos cobrar. Então, nós entendermos, e por que nós, e as aflições, por que a dor se torna aflição para mim? Porque eu sinto que eu sou merecedor dessa aflição. Toda punição é autopunição, meus irmãos. Deus não nos pune. Alguém aqui se sente bem em castigar o filho? Alguém se sente bem em castigar o filho? O nosso Pai Celestial nos sentiria bem com o nosso sofrimento? Não. Então, sou eu quem me puno, eu que não me julgo digno ainda da felicidade. E aí eu fico neste campo mental. E o seu Honório Abreu nos fala o seguinte: as nossas aflições emergem sempre, ou emergem na maioria das vezes, dos conflitos conscienciais, muito mais do que dos conflitos externos. Então não são os conflitos externos que me atormentam, que causam aflição em mim. É como eu trabalho isso na minha consciência. E no grau de consciência em que nós nos encontramos hoje. Aquele mal que eu perpetro me incomoda mais do que o mal perpetrado contra mim. Muito mais. E aí na sequência vem causas atuais das aflições. E aí eu pensava, Kardec deve ter confundido as folhas. Ele estava lá na chácara lá do amigo, quando ele foi escrever o Evangelho, e deve estar na pressa, ele deve ter confundido. Porque o normal seria, cronologicamente, falar primeiro das causas anteriores, para depois falar das causas atuais. Não parece, gente? Mas o que nos incomoda mais? As causas atuais ou as anteriores? As atuais. Porque as atuais estão no nossa consciência, no nosso campo de entendimento e de atuação. Se a gente lembrar a casa mental que André Luiz nos traz, nos simboliza, no alto da casa ali nós temos o campo do superconsciente, a cobertura da casa, os nossos ideais, para onde a gente caminha. No corpo da casa a gente tem o campo consciencial, aquilo que a gente veio para realizar e pode realizar, e é o nosso presente. E no campo inferior da casa, no subsolo, está o nosso subconsciente. Todas as nossas memórias, inclusive as memórias negativas, que mais nos incomodam. A gente, quando era pequeno, não sei se alguém se lembra disso, a gente falava assim, quem bate não lembra, quem apanha lembra. Só que agora a gente já está no nível que lembra quando bate. Talvez não no campo da consciência, mas do subconsciente. E isso, nas palavras de Honório Abreu, isso manifesta, emerge do nosso campo consciencial. E isso nos incomoda. E por que as causas atuais nos incomodam mais? Porque é aquilo que eu posso mudar, gente. É aquilo que eu tenho dificuldade de olhar para isso. Por isso que Kardec perguntou lá, na questão 919, qual o meio prático mais eficaz de me melhorar neste mundo e resistir ao arrastamento do mal? Qual o meio prático? Um sábio da antiguidade já nos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas aí o Honório vem e na mira, ele acerta assim, na mosca. Quando a gente vai para o autoconhecimento, nosso autoconhecimento é torturado. Quando a gente vai olhar para nós, é sob tortura. E a gente não quer olhar, e por isso que ele fez a segunda pergunta. Tá bom, a gente já sabe, mas como é que faz isso na prática? Aí vem Santo Agostinho. Maravilhoso. Fazer como eu fazia quando estava na terra, todas as noites passava em revista os meus atos. É diário, meus irmãos.
é eu me reconciliando comigo todos os dias, porque à noite a minha memória vai excluir, jogar para o subsolo muita coisa, nem para a minha lixeira. Então eu preciso trabalhar isso hoje. É hoje à noite que eu vou conversar comigo das causas atuais das minhas aflições. É a dor de dente que eu vou olhar para ela hoje. Antes que passe da hora de ir ao dentista e ao médico. Que aí já cai nas causas anteriores. As causas anteriores. É tudo aquilo do passado que... Vocês já escutaram alguém falar assim? Não. Nesta encarnação eu não fiz mal a ninguém. Se eu sofro, é por alguma coisa do passado. Vocês já escutaram mais ou menos esse discurso? O que é isso? É a gente querer disfarçar, a gente não quer olhar para isso, porque esse passado ele está. E aí, recorrendo mais uma vez à dor de dente, deve ter dentista aqui, me corrija se eu falar errado, mas quando o processo chegou na raiz, e a nossa raiz são as nossas, todo o meu ser, tudo que eu trago desse passado, quando a infecção chega na raiz, às vezes chega lá, não dá para abrir assim, de pronto. Aí vai ter que tomar um anti-inflamatório durante algum tempo, para depois poder passar pela cirurgia. Qual que é esse anti-inflamatório? Qual que é o anestésico? O esquecimento do passado, que é o próximo item do capítulo. É essa anestesia. Vocês já viram aquela coisa da dieta, dos hábitos de 21 dias? Você precisa criar novos hábitos. Se você conseguir criar novos hábitos em 21 dias, você consegue. Outro dia eu vi que já revisaram isso. Já estão trabalhando 66. Eu falei, é mais ou menos o que a expectativa de vida, mas nós já superamos essa expectativa. Mas é isso. Porque outra equação para a gente resolver. Como que a gente concilia essa piedade, essa misericórdia divina com aquela fala que está em Mateus? Terás que pagar centil por centil. Vocês já pensaram, meus irmãos? Eu olho para mim e falo, gente, só nesta aqui, o que eu já aprontei, e que eu estou aqui querendo consertar, agora se eu for olhar tudo desse passado, das centenas, das milhares de existências passadas, aí a gente vem para consertar e faz mais um tanto de bagunça. Então se a gente tiver que resgatar tudo, um a um, onde a gente busca conforto para isso? Na epístola de Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Quando a gente muda, vamos usar um exemplo prático, Emmanuel, 2 vezes, pelo que nós temos conhecimento, senador romano, 2 vezes, Públio Lentulus Sura e Públio Lentulus Cornélios. O que Roma fazia com seus desafetos? Quem responsabilizava por isso? Era lá César com o parlamento romano que dava essas ordens. Já pensaram o que foi perpetrado? Quando eu vejo no Paulo Estevão, quando Saulo ainda, né, vai lá, Paulo já, né, vai lá, ainda não tinha subido o nome de Paulo, mas vai lá para o deserto e conhece Prisca, né, que é Priscila, e o pai dela tinha sido assassinado em seu nome sem que ele soubesse. Todo o mal que foi perpetrado a mando e sob o apanágio do Império Romano. Será que Emmanuel teria que voltar e fazer? Mas ele fez a reeducação da sua alma, fazendo a educação, e está fazendo a nossa educação. Para que voltar? Porque esta fala de Mateus, está no capítulo 5, versículo 20, é aquela que fala, antes de entregar a vossa oferenda ao altar, vai e reconcilia com o vosso adversário. E aí a gente começa a resolver essas equações. Porque a dor é regra quando a lei geral é a do amor. É porque eu continuo brigando por Deus e
quando eu aceito e faço, e mudo essa relação, eu acolho a dor. Aí eu entendo que essa dor é manifestação do amor divino. Quando eu entendo a aflição, e aí é um dos próximos itens, bem e mal sofrer, que aí vem Simão Pedro de Lima e briga com a gente. Então o espírita deve gostar de sofrer? Isso é masoquismo. Não é gostar de sofrer, mas é sofrer com gosto. O que é sofrer com gosto? É saber o que essa aflição me traz de ganho, se eu souber acolhê-la e fazer a mudança. E que mudança é essa? Indo agora lá para o capítulo 11, a lei de amor. Quando Lázaro nos fala que a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira é amor, trazida por Jesus. A reencarnação é essa prova do amor divino, que nos dá a oportunidade de virmos aqui, antes de atingir essa condição do altar, antes de atingir essa bem-aventurança, de reconciliar conosco, reconciliar com aqueles que estão no nosso lar, reconciliar com aqueles que estão no nosso meio social, no nosso meio de trabalho, reconciliar comigo, e reconciliando com todos eles, eu me reconcilio com Deus. E Deus, a partir deste momento, passa a me utilizar como instrumento. Ele não quer meu sofrimento, Ele quer a minha ação no bem. Ele quer a nossa ação no bem, e Ele quer que nós sejamos felizes, que Ele nos ampare e nos sustente.